Graça e paz. Vamos falar da Escola Bíblica Dominical, penúltima aula desse trimestre, que temos como título O Sofrimento do Servo, Sua Morte e Ressurreição. O sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Esse texto bíblico que já nos fala, trazendo uma realidade diferenciada daquele que é servo e sofre, porque aquele que é servo e sofre, ele certamente tem paz em Cristo Jesus, ele tem paz no Evangelho, na palavra de consolação. A verdade aplicada, ela vem como a fala do anjo, né? O registro da fala desse anjo é o que nós temos como verdade aplicada hoje, que diz assim: ao ser preso, porém ele disse-lhe, não vos assustei, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Marcos 16:6. A verdade aplicada vai nos trazer o texto bíblico que vai falar que ao ser preso, passar pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o servo estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. Quando você sofre, então, dentro do plano, do projeto de Deus, você há um sofrimento diferenciado, porque há paz dentro desse sofrimento, dessa condição a qual o mundo entende como sofrimento. O nosso texto de referência, Marcos capítulo 15, nós vamos ver o autor registrar o seguinte: chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Essa é a passagem que faz o registro. Nós estamos dentro os últimos acontecimentos, nós vamos trilhar a lição por dentro de uma conduta de sofrimento, do ferimento a qual eles impuseram ao servo e a crucificação do servo dentro de um fechamento, de um desfecho de um momento, e logo em seguida o grande ápice do Evangelho, onde Jesus Cristo vai ser ressurreto. Então, dentro do Evangelho de Marcos, nós vamos também poder estar trazendo nessa lição, né, o registro, né, daquilo que Jesus, enquanto servo, ele passou, né, zombaria, escárnio, açoite, aflições, sendo morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Porém, essas situações não foram acidentais ou surpresa na vida dele. Foi algo que estava previsto, é algo que era profetizado. Então, o servo sofreu em nosso lugar. Esse é um plano, essa é uma síntese na nossa lição. Nós precisamos compreender e entender isso, para que a gente possa, na verdade, seguir em paz. Esse momento do ápice de perseguição, de prisão, perseguição, julgamento, açoite, crucificação, morte e ressurreição, ela dá-se início alguns dias antes desse momento, né, quando Jesus ele entra na casa de uma pessoa, né? Nós vamos ver o registro bíblico falando que esse homem ele morava em Betânia, né? Então ele era Simão leproso, e agora naquela casa aparece uma figura, aparece uma pessoa, né? Uma mulher, aonde o texto descreve que ela entra naquela casa munida, né, de um grande perfume, de uma porção de perfume de grande valor, para que assim pudesse estar fazendo e cumprindo-se algo que ficaria registrado por toda a história, pelo próprio Jesus, quando ele fala que enquanto assim vivermos e por toda a história, aquele ato daquela mulher ficaria registrado.
Aquela mulher, ela entra naquela casa, quebra um vaso de alabastro, que é um perfume caríssimo, de alto valor, né? E um perfume de uma essência muito apurada. E nós vamos ver que ele, na verdade, dá início àquilo que ele estava prestes a sofrer, que seria, na verdade, a sua crucificação. Então, Jesus, ele fala, ele vai trazer essa realidade, essa revelação através disso, porque nesse ato, quando o acontecido na casa em Betânia, nós vamos ver que essa pessoa, né, essa mulher, consciente ou não, ela havia reconhecido Jesus como Messias. E ali estavam reunidas muitas pessoas. As pessoas ficam, na verdade, com o seu interior criticando, né? E há algumas críticas em relação àquele ato e alguns chamam de desperdício, aonde Jesus ele vai tomar a palavra e vai vos falar que nós sempre teremos as pessoas pobres para poder ajudar, mas o Filho do Homem estava prestes a ser entregue nas mãos daqueles que haveriam de prendê-lo e açoitá-lo. E daí, dessa casa de Betânia, na verdade, dá-se início, então, toda a trama que já havia sido tratada a despeito de Jesus com relação a esses eventos próximos que haveria de acontecer. Nós vamos ver que nessa casa também Jesus estava junto com seus discípulos e entre eles estava Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele era a pessoa dos discípulos em que estava designado a ele a cuidar das finanças, a tratar das condições financeiras, daquilo que acontecia ali na escola, né, do servo. Então, Judas Iscariote, ele via, na verdade, o texto bíblico nos deixa claro que ele, na verdade, tirava partes, na verdade, do valor que era colocado sobre a bolsa, né? Sobre o tesouro daquele grupo de pessoas que viviam anunciando o reino dos céus, né? Então, o pecado secreto, nós vamos ver aqui, nós tomamos como exemplo, que o pecado secreto transforma a mente e torce os valores de uma pessoa de modo bem grotesco, né? Aqueles que se desviam do dinheiro raramente roubam muito a primeira vez, mas de maneira gradativa vai sempre crescendo e vai sempre modulando, vai sempre gerando, criando um ritual, né? Uma reincidência, né? Então, eles realizam o seu pecado com o objetivo de preservar algum senso de dignidade, enquanto isso o ciclo de compulsão ele vai aumentando. Então, é algo que é perceptível, é notável. E assim não foi diferente com Judas Iscariote. Então, nós vamos ver que após esse evento, Judas ele sai daquele lugar, ele sai de forma indignada pelo aquele evento, pelo acontecido, por aquele vaso de alabastro ser derramado sobre a cabeça de Jesus e tomar toda a casa aquele aroma, né? Então nós vamos perceber e vamos vivenciar que agora a Páscoa estava próxima, né? Era uma das mais importantes festas judaicas até o tempo de hoje, nós podemos entender assim. Então, esse valor simbólico, essa questão, essa tipologia, essa profecia se cumprindo, então nós vamos perceber que Jesus ele está encaixado, ele está colocado justamente nesse momento. Foi na noite em que antecedeu a sua morte que Jesus e seus discípulos comeram, né, a Páscoa, né? Eles fizeram a Páscoa, eles celebraram a Páscoa. Então é ali que o servo vai instituir a ceia, né? A qual nós chamamos de santa por ser algo onde há um momento de purificação, né? Então a ceia ela vai nos mostrar, ela vai nos trazer o entendimento que o seu fim está próximo, né? Então Jesus ele vai sentar à mesa com os 12, ele vai tratar com aqueles 12 e ele vai dar instruções sobre o que haveria de acontecer. Nós vamos ver uma tipologia com relação à questão do povo de Israel quando vai ao Egito e ali fica cativo, escravo. Jesus também ele vai ser entregue, na verdade, para ficar cativo na mão daquelas pessoas por um período da noite e do dia seguinte, e logo em seguida nós vamos ver que ele vai também, assim como uma tipologia do Egito, onde Deus tira o povo de Israel do Egito, nós vamos ver também
o plano divino de salvação, tirando, na verdade, das nossas vidas, né, daqueles que creem em Jesus Cristo, o plano ardiloso de Satanás de poder subjugar os servos, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, nós vamos notar que nesse primeiro período, onde Jesus ele é ungido em Betânia por esta mulher com um vaso de alabastro, nós vamos perceber que Judas Iscariote ele fica indignado e em seguida ele vai ter com os sacerdotes. Nós vamos entender então que por amor ao dinheiro, Judas Iscariote foi ter com os principais e não foi um outro motivo que o levou àquele lugar, não foi não os pobres, mas tão somente ele indignar-se com relação a isso e não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Então ele apresentou ali o plano de traição, o plano de delação, né, para que pudesse, na verdade, ser Jesus aprisionado por aqueles soldados do templo. Né? Então, esse vai ser o momento em que Jesus ele vai ser ferido enquanto aqui no mundo e nosso meio. Jesus agora ele acaba o momento de ceia e após o texto bíblico vai nos falar dos evangelhos onde tem os sinóticos, em alguns deles, vai nos falar que Jesus, após terminar aquela ceia, ele vai revelar o traidor, ele faz uma revelação, né? Ele dá uma direção daqueles que haveriam de traí-lo, e ali ele sai daquele lugar para um monte chamado Getsemane, ou Getsemane, né? O Evangelho de Marcos ele vai narrar, né, que na noite em que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim de Getsemane. Marcos 14, 37 a 40 e 41. Né? O evangelista relata que no espaço entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou os seus discípulos dormindo. Ele faz esse relato e fica clássico. Em 3 momentos do turno da noite, enquanto orava, na sua aflição, ele vai até os discípulos estão cansados e eles estão adormecidos, né? Então, Jesus, no seu último momento de oração, nesse último trecho da oração, ele dá uma palavra: basta chegar a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Marcos 14, 41. Essa é uma tipologia muito genuína e plena daquilo que é o sacerdócio, aquilo que é o povo de Israel comemora, onde ele como cordeiro imaculado que tira o pecado, e aqueles sacerdotes, as pessoas que eram ali, que vinham ao sacerdócio para poderem fazer o sacrifício, eles eram todos pecadores, não diferentemente aqui agora, Jesus como cordeiro imaculado, ele é entregue nas mãos dos pecadores para que fosse assim consumado sobre a cruz do Calvário e vertido o sangue, e ali nós, a qual nos apresentamos diante da cruz, né, diante dos santos, para sermos justificados em Cristo Jesus. Então nós vamos ver que Jesus, ou o servo, né, ele é preso. Nós vamos ver que Marcos ele vai registrar, ele vai deixar ali a pronúncia de que aconteceu naquele momento. Jesus ele está no Getsemane com seus discípulos. Judas Iscariotes ele apresenta-se naquele lugar junto com os principais dos sacerdotes, dos escribas, né? As pessoas vêm armadas com espadas e varas paus, buscando como se fosse uma pessoa, um salteador, um bandido, um fugitivo, enquanto Jesus ele não era nada disso, ele era inocente. A trama ela é discorrida, todos nós sabemos muito bem disso, e o acerto foi que aquele que Judas Iscariote saudasse com um ósculo ou um beijo na face, né? Esse seria Jesus. Nos parece que aquelas pessoas não conheciam, não sabiam que era Jesus. E Judas então faz esse acordo com os principais sacerdotes e escribas, e quando se aproxima ali, ele sauda, na verdade, né, o seu mestre, né? Ele ao se aproximar, ele diz Rabi, Rabi, e o saudou com um beijo no rosto, sendo o mestre preso nesta hora. Então, nós vamos entender que esse é o momento da prisão, onde eles agora levam Jesus para um julgamento. Percebam que nós estamos no quarto da hora da noite, e acontece naquele momento instantâneo, de maneira plena, uma primeira, vamos entender assim, uma audiência. Eu quero que você agora vá até a casa dos principais sacerdotes, escribas, os fariseus, Anás e Caifás. Certamente estavam ainda acordados essa noite, essa hora da noite, tensos e atentos, na verdade, ao acontecido, porque havia uma trama,
havia uma espera do resultado daquela montagem. Eu fico imaginando como estavam aquelas pessoas em suas casas, ansiosos, esperando, na verdade, para poder interrogar a pessoa de Jesus, a pessoa do servo. A circunstância de julgamento vai nos mostrar que é uma das coisas mais perversas, né, do coração daquilo que o homem pode subir. O evangelista Marcos ele vai narrar que os judeus o levaram à casa do sacerdote, buscaram algumas testemunhas contra ele para poder condená-lo e matá-lo. Eles não acham essa testemunha. Estava tudo muito armado para aquele julgamento, né? Então Jesus ele é interrogado pelo sumo sacerdote e revela a sua identidade como filho de Deus. Aquilo ali para os sacerdotes é uma das maiores afrontas de Jesus, e aquilo bastava para poder o condenar, né? O sumo sacerdote considera tal declaração uma blasfêmia, né? Como ele fala. Então ele deveria ser julgado e morto por aquilo. Então nós vamos viver e vamos entender que todas as situações até agora aqui vividas, desde a casa em Betânia, onde Jesus é ungido, agora ele está em uma outra situação. E todas as situações vivenciadas, vividas por Jesus, elas não foram até aqui acidentais, não houve nenhuma negligência, não houve nenhuma falta de atenção, não houve nenhuma surpresa, né? Pois o servo já tinha revelado a seu discípulo que estava se cumprindo aquilo que o Deus, o Criador, era tudo muito perfeito. Então, quando os principais dos sacerdotes, né, dos judeus, eles acusam Jesus de dizer que é rei dos judeus, eles levam então essa condição rei dos judeus, eles levam até a Pilatos para poder consumar e substanciar, na verdade, uma acusação mais própria e colocar sobre Pilatos, sobre o Império Romano, uma culpa, né, que acaba recaindo sobre todos aqueles que estavam envolvidos naquela conduta desumana. Então, após Pilatos também ali tomar o seu interrogatório, Jesus e não achar nele nenhuma culpa, né? Então, como ele estava dentro de um processo, né, dentro de um processo festivo da Páscoa, como já falamos, nós vamos perceber que Pilatos, conhecedor das tradições, daquela conduta, ele se aproveita de um momento, ainda intentando, na verdade, que o povo não crucificasse Jesus e crucificasse a Barrabás. Ele apresenta as duas pessoas, Jesus e Barrabás, e ele lança, na verdade, a proposta para que aquele povo pudesse escolher entre um e outro. Não diferentemente daquilo que Jesus fez fazer, ele veio, na verdade, salvar, ele veio trazer salvação, ele veio trazer liberdade. E Barrabás, eu considero ele a pessoa que, primeiro, ele se aproveita, na verdade, dessa essência de Jesus, porque ele estava prestes a ser condenado, porque ele estava envolvido em um motim, e por esse envolvimento havia sido uma morte. Então Jesus ele salva Barrabás da morte, ele leva Barrabás à vida e dando assim uma outra condição para ele. Após esse julgamento e a escolha do povo por libertar Barrabás e crucificar a Jesus, nós vamos ver que agora nós passamos para um outro tópico, de um outro momento, aonde para que isso aconteça, Pilatos ele sentencia, na verdade, a Cristo para que ele pudesse ser afligido, né? Ele pudesse ser, na verdade, tratado conforme aquilo que manda as leis, né, humanas, né? E ali, logo em seguida, Jesus ele vai seguir para o momento da crucificação. Nessas ordens, né, nós vamos ler que após a condenação da morte, condenado à morte por Pilatos, os soldados romanos, então, eles vão fazer valer aquele mandato, né, a qual foi sentenciado a Jesus. Então, ele usa das ações mais impiedosas agora para que Jesus fosse flagelado. Então, nós vamos estar agora diante de um momento
durante o dia, em que nós vamos ver que são colocados sobre Jesus as mais severas crueldades, né? Então ele fica abatido, cambaleado, né? Então, em meio a esse caminhar, quando ele é apresentado à cruz do Calvário, ele já está desfalecido, né? Já está sem condições físicas próprias para poder carregar o próprio corpo, e agora aparece, na verdade, aquele que nós conhecemos por Cirineu, né? Ele, porque é de Cirene, né? O nome do rapaz é Simão, e ele é obrigado a ajudar a Jesus a carregar a sua cruz. Então, o cortejo, na verdade, e continua. E nós vamos ver que ao chegar ao destino, e Jesus, ele dá aquele brado de vitória, ele vai dar aquele brado de consumado, ele vai dar o brado de fidelidade, de perseverança, de não desistir daquilo que foi, para aquilo que veio, para aquilo que veio fazer, para aquilo que estava escrito e proposto nos profetas do Antigo Testamento. Nós vamos ver então que após o brado na cruz do Calvário está consumado, nós vamos ver que acontece agora o que nós entendemos por sepultamento, onde o texto de referência é o que nós lemos, né? Então vamos narrar que um certo senador também, que era um homem temente a Deus, que esperava o reino de Deus, por nome José de Arimateia, ele de maneira ousada, ele vai até Pilatos, né? E ele não hesita, na verdade, pela sua vida pública, e ele pede para que Pilatos libere o corpo do servo, para que ele pudesse, na verdade, dar com uma certa dignidade um sepultamento. Nós vamos ver que João, ele vai também destacar que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo oculto, possivelmente pela sua posição pública. Pilatos fica estupefato, né? Fica surpreso por Jesus já ter falecido naquele momento. Ele também, Pilatos, certamente pela sua fala e pelo registro, nós notamos que Pilatos esperava algo diferente, e então segue-se, na verdade, aquilo que os profetas falaram de Jesus. José de Arimateia, então, tira ele, né? Pilatos, após aceitar, José de Arimateia compra um lençol, né, de linho, para poder tirá-lo da cruz, vai colocar ele numa mortalha, e nós vamos entender que ele leva Jesus, o corpo, até um sepulcro aberto de uma rocha, aonde havia uma pedra onde era colocada para que ali pudesse ser guardado o corpo. Nós vamos perceber que, embora fosse uma rocha, essa grande pedra, nós vamos ver que o texto áureo é justamente a fala do anjo, onde quando as mulheres vão até aquele lugar para poder cumprir também uma parte daquilo que os judeus assim o fazem com a questão do funeral, onde eles ungem, né? Diante daquela perspectiva do que aconteceu em Betânia, né, que aquela mulher já havia preparado o corpo de Jesus para o seu sepultamento, já tinha derramado ali aquele vaso de alabastro. Agora as mulheres que vão ao sepulcro, elas não encontram Jesus mais de maneira fúnebre, mas agora Jesus ele já está ressurreto. E a fala do anjo é essa, né? Não porque procuras os vivos entre os mortos, né? Não está aqui, ele ressuscitou. É domingo pela manhã, nós vamos ver que as mulheres estão preocupadas, né? Elas estavam apreensivas porque não sabiam como é que haveria de remover a pedra, e agora ali ela vai encontrar aquela pessoa do anjo, né, do Senhor, e ele vai lançar essas palavras que são, aos ouvidos daquelas mulheres, músicas, né, aos céus. Então o servo ressuscitou, né? Ele ressuscitou. Então nós vamos ver que Marcos ainda ele cita que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, Salomé, elas haviam comprado, na verdade, não com o valor daquela mulher de Betânia, não com a condição, né, daquela mulher de Betânia, eu creio que de maneira diferente, né? Compraram aromas para ungir o corpo do Senhor, e elas demonstram, na verdade, a sua fidelidade ao último momento ao lado daquele que é servo, né? Então nós vamos ver que nessa
nesses versículos, né, a metodologia, né, o processo, na verdade, que contemplamos dentro de Betânia até a ressurreição no domingo pela manhã, acontece a crucificação, a crucificação, a execução do servo, esse conjunto, né, esse conjunto de unção, de celebração, de cânticos de oração, de julgamento, de flagelamento, do cortejo até o Gólgota, né, do brado na cruz do Calvário, e agora fechando-se por último essa conduta de ressurreição. Nós vamos ver o grande conjunto que as aflições que houve nesse período, as maneiras como aconteceram as tramas, nós vamos ver aqui aquele momento lá não é muito diferente dos nossos, devido à desmoralização dos direitos humanos, né? A falta de direito, a maneira injusta, indigna, na verdade, que Jesus foi tratado, os julgamentos pelos quais ele passou, que não deveria ter passado, as formas como conduziram as coisas, foram todas ilegais, foram todas injustas, e mesmo assim ele permaneceu calado, ele seguiu calado. Contudo, embora tudo isso tenha acontecido, ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscitou. Aleluia por isso. Glórias a Deus por isso. Então, cumpre-se assim, né, a promessa que iria se reencontrar com o Pai. Nós precisamos entender e compreender essa condição e essa profecia sendo cumprida. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele está vivo, conforme nos afirma a sua palavra. Ele ressuscitou a cumprir a sua promessa e voltará para nos buscar. Dentro dos momentos e eventos bíblicos que nós contemplamos, nós vamos ver que em toda a Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento, as profecias ela vem se cumprindo, ela vem se validando com a sua veracidade, com a sua maneira de ser exposta, pela mansidão que o Evangelho é pregado, as boas novas, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, com críticas de um, com críticas de outros, com pessoas doutoras, com pessoas indoutas. Nós vamos ver que o Evangelho ele vai se cumprindo a cada dia, a cada momento. E agora chegamos ao final de mais uma lição, onde nós findamos essa lição, fechamos essa lição com a ressurreição de Cristo Jesus. Olha que lição fantástica, olha que coisa maravilhosa. Um período de 7 dias ou menos que isso, né? Nesse período de Betânia até o dia da ressurreição. Nós percebemos que essa é uma semana fantástica de milagres e de muito cumprimento. Poderíamos discorrer de assuntos, né? De detalhes fantásticos que aconteceram. Mas o nosso tempo ele já não nos deixa. Eu quero fechar aqui com a ressurreição de Jesus, dando graças a Deus por isso, por esse cumprimento. E fiquemos aguardando, na verdade, a promessa de que ele virá buscar uma igreja. Permanecemos firmes, vamos permanecer, na verdade, fiéis, buscando, na verdade, fugir dos nossos pecados ou deixar, abandonar os nossos pecados, confessando-os ele, para que nós possamos termos força, né, para que podemos vivenciar uma vida cristã aonde ele possa reinar em nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe. Nós somos a ADETAG de Águas Claras, eu sou o pastor Georgito, nós congregamos no ADETAG, e se você quiser participar com ofertas, com dízimos, com oferta de sacrifício, nós temos aí no rodapé do nosso vídeo o QR Code. Nós temos cultos terças às 19 horas, quintas às 19 horas. Nos sábados, no primeiro sábado, nós temos a nossa Santa Ceia. Domingo, né, às 19 horas, nós temos o nosso culto público. E você é nosso convidado para estar sempre conosco. Domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, a partir das 9. E se você deseja orar, das 6 da manhã até o meio-dia, nós estamos abertos, orando, buscando a Deus, clamando, né, para que nós possamos estar, na verdade, como torre de vigília, pela vida de todo o Brasil, daquelas pessoas que são carentes, e que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de vocês. Em nome de Jesus eu agradeço, que Deus possa abençoá-lo.